Oi, gente, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 25 de julho. Saiu o Boletim Focus, agora as coisas estão voltando à atividade normal, então segunda semana seguida, então a gente acha que tem condições de conversar com vocês um pouquinho sobre o que sai no Boletim Focus. Então sempre eu repito, o Boletim Focus tem as estimativas com as quais as instituições financeiras trabalham para 31 de dezembro de 22, 23, 24, 25, e isso é um instrumento muito importante para a gente tomar decisões. Por exemplo, eu tenho um título que é IPCA mais alguma coisa. Vou passar para um título prefixado. Como é que eu mesclo tudo? Porque não basta estar em renda fixa. Lembrando, renda fixa tem inflação, tem pós-fixado, que é o atrelado à Selic, e tem a taxa pré-fixada. Então, a gente quer conversar um pouquinho com vocês sobre isso, que as expectativas de juros reais estão boas. Sim, Então, como é que a gente otimiza a nossa carteira? exato. Lembrando que a gente ficou aí algumas semanas, boas semanas, né, sem a divulgação dessa pesquisa por conta da greve do Banco Central, né? Então, faltou quem compilasse e quando ela voltou a ser publicada, ela trouxe algumas diferenças importantes, né? Essas variações se aprofundaram principalmente depois da aprovação da última PEC das bondades, também chamada de PEC Kamikaze, né? Que deu uma série de desonerações, tanto de impostos como mais dinheiro na mão através de auxílios assistenciais e, inclusive, também fazendo com que houvesse uma redução significativa da inflação, ou da perspectiva de inflação, por conta justamente dessa redução que a gente viu de impostos sobre combustíveis, por exemplo, né? Então, quando a gente olha o comportamento das estimativas do último mês, das últimas 4 semanas, a gente vê coisas interessantes. Por exemplo, o IPCA, não é? Que há 4 semanas atrás tinha uma perspectiva de fechar o ano a 8,27, agora está a 7,30. Não Quer é? dizer, é quase 1% de diferença da inflação de fechamento de Da 22. estimativa de Uhum. 4 semanas atrás. Em compensação, como essas bondades todas têm prazo para terminar, e esse prazo é exatamente o último dia desse ano, uma boa parte daquilo que deveria acontecer esse ano vai acontecer no ano que vem. Já é inflação, como se diz, contratada para o próximo ano. Ou seja, para 2023, o IPCA há 4 semanas atrás estava a 4,91, agora já está a 5,30. Então, vários indicadores, né, acabaram simplesmente sendo atenuados esse ano e aumentados no próximo ano. Então vamos só então recapitular um pouquinho. A gente está falando para que serve o controle que é feito, né, pela Selic para tentar segurar essa inflação. A gente está vendo que a inflação para 2022 parece que pode fechar um pouquinho mais baixo, mas essa conta vai ser paga no ano que vem, porque no ano seguinte subiu um pouquinho essa inflação. Por conta disto, aquilo que a gente via de Selic para o ano que vem, este ano tá mais ou menos, a gente já tá achando mais ou menos onde vai terminar, Que não mudou muito. 13,75, 14, tem gente 13,75 que fala continua 14, assim, a gente tá exato. por lá. Agora, para o ano que vem, a gente está falando, quanto que tá dando lá? A Selic para o ano que vem, 10,75. Então, 10,75 menos uma inflação de 5,30, a gente está falando em taxa de juros reais Acima de 5. acima de 5. O Sim. que é taxa de juro real? É, se você investiu o seu dinheiro nessa taxa, pagou a inflação, é o que sobrou de verdade que fez com que o seu dinheiro valorizasse. Isso é um ponto muito importante, porque, inclusive, quando a gente conversa com clientes, né, os clientes estão muito decepcionados com os resultados das carteiras, porque, principalmente nos últimos 12 meses e também nesse ano, o resultado das carteiras, na maioria dos casos, está inferior ao comportamento, à variação do IPCA. Mas lembrando que a gente estava com juros negativos 2 que anos é, atrás. que é exatamente essa a mecânica, né? Quer dizer, principalmente quando existe, como existiu nesse caso aqui, desde o fim da pandemia, uma valorização muito grande dos preços, não é? Sempre os juros controlados pelo governo vão correr atrás da inflação. Então vamos lá.
que a gente começou a falar, se eu tenho um papel que é inflação, né, IPCA mais alguma coisa, mas eu também posso colocar meu dinheiro no outro papel, que é CDI, 100%, alguma coisa assim, ou já travar. Alguém chega e fala assim, olha, para 2 anos eu te ofereço um papel que está pagando 13%. Como é que eu decido para onde ir? Como é que é essa continha? Em que momento você sai do CDI e vai para fixada, para pré-fixada? Essa é a mecânica que a grande maioria dos gestores de renda fixa e mesmo os multimercados, né, procuram fazer. Por isso, eles preferem, às vezes, esperar um pouco mais de tempo para ter certeza de que os juros chegaram a um patamar de estabilização, porque, dada a altura, a altitude dos juros atualmente, existe um espaço bastante grande para uma queda no futuro. E aí sim é quando é chegado o momento em que no mercado, principalmente na renda fixa, se chama de momento para alongar o perfil dos títulos, ou seja, para fazer com que os títulos mais longos sejam preferíveis na carteira. Então, quando a gente olha, por exemplo, os fundos ou mesmo os títulos pré-fixados, a gente não encontra opções de títulos bastante longos. Os títulos pré-fixados são títulos que podem variar no máximo, que a gente tem visto, até 5 anos. Em compensação, quando a gente olha os títulos que pagam IPCA+, que são os títulos atrelados à inflação, esses têm vencimentos até 2060. Não é? Então, muito provavelmente, quando o mercado começar a se sentir confortável com o nível de juros praticados pelo Banco Central, não é? Quer dizer, quando a inflação der sinais de arrefecimento no seu ímpeto, muito provavelmente nós vamos ver o mercado todo buscando vencimentos mais longos. Hoje, a gente ainda não vê esse movimento tão forte, porque não só aqui no Brasil nós ainda temos a inflação forte, mas também nos principais mercados nós vemos os bancos centrais preocupados com a elevação de juros. E existe sim uma componente de formação de juros no mercado brasileiro que é função dos títulos dos mercados internacionais, ou seja, dos juros praticados no mercado internacional, porque existe um spread, ou seja, uma diferença entre a remuneração dos títulos em reais e a remuneração dos títulos em dólar, em euro, seja lá o que for. Então, não é só olhar aqui para o ambiente brasileiro, mas olhar também para o ambiente externo. E quando a gente olha lá para fora, a gente tem mais incertezas com relação ainda à força da inflação do que quando a gente está pensando exclusivamente no Brasil. Então, sim, é interessante começar a pensar nisso, mas muito provavelmente a inflação ainda vai ter que dar sinais de redução de força, de aceleração nos próximos meses. A partir daí, então, nós vamos vir aqui, através até do nosso comitê de investimentos, né, mostrar que está na hora da gente alongar o perfil da dívida e aí, naturalmente, os títulos que hoje estão simplesmente em pós-fixados, ou seja, que pagam CDI, devem ter uma redução na sua sugestão de alocação, sendo essa alocação muito provavelmente privilegiada em títulos mais longos. Maravilha. Resumindo, por enquanto, a gente ainda não mexe no pré-fixado. Por enquanto, ainda não. Quer dizer, eu acho que a grande maioria das carteiras hoje já tem um estoque aí, talvez até bastante acima da média de pré-fixados com relação ou em comparação aos tempos normais, né? Quando a inflação está sob controle. Só lembrando aqui, o CDI aqui no Brasil, historicamente, tem uma possibilidade de mostrar juros reais na casa de 2,5%, 3%. Né? Hoje a gente está vendo juros expressivamente mais altos, mas a ideia, sem dúvida, até pelas características do Brasil, é de que, sim, o governo precise
pagar mais do que outros países para poder financiar a sua dívida, e essa dívida, então, acaba tendo um custo de carregamento real aí de 2,5%, 3%. Então, até lá, a gente ainda vê possibilidade de se manter com conforto o investimento em CDI, e a partir daí aí voltaríamos para os juros para os títulos mais longos de juros reais, pagando IPCA mais alguma coisa, né? Muito bem. Então, só um outro ponto, o Focus manteve a expectativa do dólar mais ou menos, né? Não tem grandes, a gente grandes continua variações, né? no mesmo patamar, entre 5,15 e 5,20, então tá por aí, é o que a gente acredita, a gente continua tranquilo em relação ao investimento no exterior. E no próximo vídeo a gente vai falar de marcação a mercado, porque é muito importante para os títulos de IPCA. Uhum. Tá? Só uma última palavra sobre o dólar, é um ponto interessante, porque há algum tempo, mais ou menos há mais de 4 semanas, não existem grandes variações na visão do dólar pela Focus, não só para 2022, mas também para 2023 e até para 2024. E o que acontece é que às vezes as pessoas acham que essas estimativas não estão levando em consideração uma eventual mudança no comando político do país, mas hoje já está precificado esse ambiente que as pesquisas, inclusive, têm mostrado. Então, não é acreditar, por exemplo, que se houver, de fato, uma mudança no comando do país, o dólar vai ter um comportamento completamente diferente do que está tendo até agora. O que está nas pesquisas, o que o mercado pensa, está no preço do dólar, inclusive. Muito bom. O que a gente tem que lembrar? Tenho que lembrar várias coisas, mas sem dúvida nenhuma, foco principal, 15 de setembro. Estamos aqui preparando uma coisa muito legal. Cada semana que passa, a gente tem ainda uma expectativa de melhorar ainda aquilo que a gente está preparando, e sem dúvida nenhuma vai ser um grande momento. Ok. Obrigada, meninas. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, gente.